Oi, pessoal, tudo bom? Uma coisa que eu queria conversar com vocês. Oi, pessoal, tudo bom? Uma coisa que eu queria rapidinho conversar com vocês é para a gente discutir e comparar modelos de educação, né, relacionados então à evolução, principalmente dos moldes e dos papéis de educadores e professores e alunos e alunas dentro da perspectiva da mudança que nós tivemos então ao longo dos séculos. Tá? Então, por exemplo, no século XII, nós tínhamos uma educação chamada Educação 1.0. Ela era então onde tinha o professor o centro do processo, o aluno passivo e mero receptor de conteúdos. Então, nesse sentido, né, nós temos então algo que era muito rígido, né? O professor era o dono da situação, até porque não se tinha educação formal nessa época, né, dentro de escolas, eram então os locais de estudo eram os mosteiros, e obviamente, né, que essa educação ela era mais rudimentar, digamos assim, mais tradicional. A disseminação das informações, então, era apenas pela fala dos professores. Com o avanço de tecnologias e avanço das sociedades, né, as sociedades, então, foram partindo. Quem lembra da história, saiu do mundo agrícola, né, numa sociedade agrícola, começou a ir, então, para formar cidades, né, onde tinha, então, a era do artesanal, digamos assim, né, onde tinha aquelas grandes início de fábrica, mais manual, por exemplo, de tecidos, enfim. E aí, então, isso, né, transformou a educação também, na educação 2.0, que tinha, então, o objetivo de promover o treinamento, memorização e trabalho manual, porque era, então, a sociedade artesanal, digamos assim. Isso no período do século XVIII e início do século XIX. O professor ele é ativo e centro do processo, e o aluno passivo e mero receptor de conteúdos. Ainda não modificou os papéis, tanto do professor quanto dos alunos. Já a disseminação das informações, já tínhamos então nessa época os livros. Bom, a partir disso, a partir de vários movimentos, né, principalmente com a integração e desenvolvimento da internet, apesar de ser uma internet rudimentar ainda, né, internet 1.0, 2.0, 3.0, nós tivemos então um avanço de tecnologia. E esse avanço de tecnologia, datado então do final do século XIX e meados do século XX, nos trouxe uma perspectiva de uma educação que a gente chama 3.0, onde o professor ele já não é mais o centro do processo, né? Ele não é mais a pessoa que tenha não detém o conhecimento para si, porque você tem então como buscar informações em outros meios, até em função de que você tem essa internet, né, que você pode fazer buscas ali, não precisa ficar muito atrelado a livros físicos, né? E só a palavra do professor e da professora. O aluno já tem uma tendência de atividade, ou seja, ele sai daquela passividade e é responsável, então, pela sua aprendizagem. Isso são primórdios de uma educação que a gente está hoje querendo desenvolver. Bom, os locais de estudo, então a gente já tem aqui escolas com movimentos flexíveis, alternância de ensino presencial e AD, e trata então dessas gerações que nós vivenciamos hoje, né? Geração X, Y, nativos digitais. Então são pessoas que estão aqui ainda, né, convivendo na nossa sociedade. Bom, a partir daí nós tivemos então muitos avanços, um salto, digamos assim, na evolução das tecnologias, e isso nos trouxe então uma perspectiva de uma nova educação, digamos, onde então o professor seria o organizador e orientador do processo, ou o mediador do processo, ou o provocador do processo, e o aluno tem a tendência a ser mais ativo, mais autônomo, aprender e aprender fazendo.
E isso, né, obviamente que nós estamos falando de final do século XX e início do século XXI. Então nós precisamos entrar também nesta perspectiva. E o currículo está baseado então em STEAM e metodologias ativas. O que é o STEAM? O STEAM é um anacrônico do inglês, de palavras em inglês, que nos traduz então o estudo a partir das concepções de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. As artes, elas entram nesse processo para trazer criatividade e aprendizagem criativa. Nós já temos então uma internet inteligente, né, a Web 4.0, onde você tem informações em rede. Então aí muito nos diz do papel do professor, que ele não é mais aquele detentor do conhecimento e ele tem que apenas orientar os seus alunos e os seus alunos têm que ter autonomia para o aprendizado. E isso a gente precisa então, como objetivo nesta educação 4.0, desenvolver autonomia, capacidade de resolver problemas nunca antes vistos. Então vocês que estão se formando para serem professores, vocês também têm que desenvolver a autonomia de vocês. Porque se vocês não desenvolverem a autonomia de vocês agora, como que vocês vão chegar na escola e vão trabalhar, pesquisar e incentivar esses alunos a resolverem problemas, a serem autônomos, dentro dessa perspectiva de que hoje a gente vai ter cada vez mais ensino híbrido, sem distinção entre momentos presenciais e à distância, e trabalhar com uma geração, essa geração que vem vindo aí, que nasceu a partir de 2010, que não aceita qualquer coisa, que não quer ficar mais sentadinha escutando os professores, porque ele já tem outras coisas, né, como por exemplo um celular na mão, a maioria, e já tem maior facilidade de comunicação, de diálogo, de argumentação. Converse com qualquer criança a partir de 5 anos, vocês vão ver isso, né? Então, a nossa educação, ela precisa pensar nessas modificações. E vocês, enquanto estudantes, têm que se apropriarem disso, certo? Então, quando a gente faz uma prova, por exemplo, essas provas que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, que vocês têm que pensar é para vocês terem autonomia, certo? Então não é mais o copy-cola. Copy-cola não funciona mais. Se a gente for ver aqui, por exemplo, de acordo com a teoria de aprendizagem de William Glasser, nós aprendemos muito mais quando a gente discute com os outros, quando a gente faz, quando a gente ensina os outros. Quando a gente apenas lê, quando a gente ouve, quando a gente apenas observa, quando a gente apenas vê e ouve, não há autonomia da aprendizagem. Então vocês têm que aprenderem isso sim, e serem autônomos em buscarem o processo de vocês de aprendizagem. Porque o copia e cola não vai existir mais. Pode até existir em algum momento, mas a tendência é que não ocorra mais, certo? Então vamos usar muito mais o nosso cérebro, vamos buscar as nossas informações e não ficar esperando que as coisas, que as informações, que o conhecimento venha mastigado, certo? Um grande abraço e até a próxima.